eu falei, tá, mas eu não vou desperdiçar 5 anos de arquitetura. E eu percebi que a edificação dentro de um projeto, a edificação é o mais simples de fazer. É, o Difícil mais mesmo, simples. difícil mesmo é fazer paisagismo, que você tem que trabalhar a topografia, que você precisa modelar o terreno. Você não consegue copiar um projeto de paisagismo num terreno para o outro. A arquitetura Hum, você consegue, o edifício você consegue. Tanto é que quantas casas parecidas a gente vê por aí. Por mais uhum. que os terrenos originais não sejam iguais, as pessoas o que fazem? Cortam. Cortam, deixa tudo Uhum. plano, muro de arrimo, do lado no fundo, e consegue replicar o projeto de Dois uma locais que têm a edificação. mesma posição solar, você Isso. consegue até Ah, mas tem gente que replicar. até nem na mesma posição Ah, é? solar copia. É. E Nossa. essa era uma coisa, inclusive, que me intrigava quando eu fazia só o paisagismo. Eu cheguei já a entrar em muitas casas que não batia sol na piscina, Hum. que a casa é totalmente fechada para o corredor, porque as pessoas criam aquele caixote, não interessa se você tem vista, se você não tem vista, o que, que você tem do lado, o que, que você não tem, e aquele vidro enorme, no pé direito duplo de vidro, que dá para nada, dá para casa do vizinho, A ou dá... pessoa tenta aproveitar o máximo possível Sim, para construir a casa, exato, esquece das áreas externas e exato. vive dentro de uma caixa. Dentro de um Ela tem um grande terreno apartamento, é. enorme para poder Então, integrar tudo, né? isso. Então, foi até esse balde d'água também, que É. lembra que eu falei, cheguei em Alphaville, nossa, quanta casa legal para fazer jardim, é aqui que eu vou fazer minha carreira, né? Mas, olha, Foi difícil. as pessoas não tinham esse conhecimento, e o que você falou isso da construção, o mercado imobiliário criou esse falso medidor, termômetro de qualidade numa Ah, edificação. Porque você compra um imóvel hoje pelos metros quadrados construídos. Você esse é o não problema. compra a casa pelos metros quadrados aproveitados. Então, o terreno tem 1.000 metros. Normalmente, né, como em quase todos os municípios, você pode construir uma vez o tamanho daquele terreno. Então, um terreno de 1.000 metros, você pode fazer uma casa de 1.000 metros. Porém, você pode ocupar 50% do solo. Então, você faz 50% embaixo e 50% em cima, e aí você tem. E os recuos que os condomínios estabelecem, que eu trabalho mais em condomínio, então não sei como que é nas ruas, né? Algumas devem ter alguma coisa um pouco diferente, mas os recuos laterais, você tem que deixar de uma casa para outra 1,5. Na lateral, só Nossa, muito 1,5. pouco. E no fundo, 5, e na fachada, 5 ou 6. Depende também do tamanho do terreno. Eu fiz uma casa de Uhum, campo agora em Itu, que é um pouquinho maior, mas que os terrenos de 2.000 metros quadrados. Então, você tem que deixar 6 metros em cada lateral. uhum. E aí, o que, que as pessoas fazem? Elas pegam, né, aquela folha lá em branco, preciso deixar 1,5 metro aqui, 1,5 metro aqui. Eu tenho Começa tudo por isso, aí. eu tenho tudo isso aqui para desenhar. E fecha a casa dentro dela mesmo. Nossa. O que é uma grande burrice. Porque assim, gente, você não está pagando pelo metro quadrado? Você simplesmente perdeu o corredor. Aham. Entendeu? Por que não integrar o corredor? Perde iluminação também, Perde que as casas ficam muito iluminação. próximas da outra, não entra luz. Isso. E aquele vidrão de Circulação de ar. 6 metros de altura, aí você precisa criar uma privacidade, pôr uma planta, uma vegetação bonita. Para que é o vidro? Para você ver O uma próprio paisagem. projeto causa o problema. Como você cria a paisagem? Como que você chega com uma planta de grande porte num corredor que tem 1,5 metro? E Hum, detalhe, passando toda a tubulação, sem nenhum cano de esgoto. critério, cano de esgoto, cano disso, fiação e tudo mais. E aí a pessoa vira uma grande vítima da cortina, de andar com a casa Hum. fechada e de ter a sensação que está morando num grande apartamento mesmo. E aí elas vão aprendendo como. Os meus clientes, hoje que eu faço residência, tudo mais, meus clientes têm um perfil assim, eles são um pouco mais velhos, porque eles já construíram a primeira casa, já erraram, já tiveram essa sensação, já passaram por esse momento da ostentação. Eu tenho 1.000 metros de terreno, eu quero a minha casa maior do condomínio. Não, Uhum. eles querem, já sabem o que querem, estão buscando mais qualidade. E eles já sabem que a qualidade não é o tamanho do imóvel, né? É Uhum. como você realmente aproveita cada cantinho. Você E acha que isso está mudando, geral? Esse pensamento na cabeça das pessoas? está mudando, mas não tão rápido quanto nós profissionais gostaríamos que fosse, né? É o que eu Uhum. falo, é um processo de realmente muita informação. Você tem que passar esse conhecimento. Uma coisa é a gente aqui estar direto com profissionais, com paisagistas, a gente tem que até tomar esse cuidado, porque a gente começa a achar que isso é senso comum, que todo mundo já sabe, ou que deveria saber, mas não, tem muita gente que erra ainda. Ah, é.
E muitos arquitetos desinformados. Eu acho que os arquitetos, né, eles deveriam, assim, realmente a faculdade é deficitária nessa disciplina. Eu tive só 6 meses, né, um semestre, nem foram 6 meses, né, que o semestre De dura 4, paisagismo. de paisagismo, que não é bem um paisagismo, né, meio que um urbanismo. Então, a pessoa sai muito crua da faculdade. Eu acho que tinha que ter um movimento aí, alguma coisa para sacudir esse pessoal para falta tão pouquinho para o arquiteto conseguir ter a visão do paisagista, que se ele Uhum. fosse fazer um cursinho ali, uma extensão, ele já conseguiria. Porque dentro da atividade do paisagismo, eu sei que, assim, tem o florista, tem a pessoa que faz implantação, tem o agrônomo, tem o botânico, tem, né, os administradores de empresas, como eu, que mudaram de profissão e foi galgando ali seu espaço. Claro que você pode ser um profissional de qualquer área e quer fazer uma atuação ali no paisagismo, né? Claro que sempre com responsabilidade. Se você pisar o pezinho ali no estrutural, na arquitetura, você sabe que você precisa da arquitetura ou da Uhum. engenharia. Para quem está começando no paisagismo, vamos deixar claro para eles isso. Hum. Quando é uma área construída, que você tem que fazer alvenaria, estruturas, isso por lei, quem pode fazer isso é o arquiteto ou o engenheiro. Ou um técnico de Ou um edificações técnico até uma quantidade X de de metros metros quadrados. quadrados. Sim. E eu acho que o curso técnico do De design de IBRAP interiores, acho que também também, né? pode. Até 100 metros. Isso. Agora, se você não tem essas formações, para você poder trabalhar com área construída, você tem que ou contratar um arquiteto para te ajudar, para você fazer uma parceria, ou pagá-lo, né, ali por aquilo. E para você conseguir atuar, ou você tem que fazer uma dessas formações para você conseguir, que é o que a Mari falou que fez, né, Sim. Mari?